Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos, estamos aqui para mais uma EBD online. Agradecer a Deus. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus nossos sentimentos, pela oportunidade de estar aqui. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos, estamos aqui para essa situação seja mudada segundo o querer e a autoridade de Deus. E nós estamos aqui, mais uma vez, para esse momento de contribuição. Estamos sempre procurando trazer, com a graça de Deus e com humildade, o conhecimento que possa corresponder com os ideais divinos e também ajudar você a crescer cada vez mais na graça. Vamos iniciar orando, Pastor Luiz, orando a Deus. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta hora, meu Deus, agradecidos pela Tua presença em nosso meio, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Deus querido, te apresentamos também mais um trabalho, meu Deus, mais uma EBD online. Sê conosco, ó Pai, guia, ajuda, direciona o Teu servo, nosso pastor presidente, dando autoridade, sabedoria do céu, para continuar conduzindo a Tua palavra diligentemente. Pai bendito, nos abençoa nesta hora, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos começando mais uma nova lição da nossa CPAD, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, ali de Parnamirim, né? Parnamirim, não é isso? É a cidade onde ele reside. Já é um experiente na obra de Deus, na escrita, é pastor de igreja e também um homem de caráter que tem servido a causa do mestre com eficiência, já sendo um escritor profícuo na CPAD com várias obras, professor universitário, e traz para nós, nos brindando aqui com essa obra maravilhosa. Aqui está o livro de apoio aos professores, aos superintendentes, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós tivemos aí uma sequência, ou na verdade estamos seguindo uma sequência, porque a CPAD lançou anteriormente o pastor Ezequiel Soares, falando sobre a fé pentecostal, a crença pentecostal, a educação pentecostal, e em seguida vem o pastor Elinaldo Renovato de Lima, trazendo aqui essa bênção para nós, seguindo também a proposta da casa com o grande projeto A Promessa. Então nós louvamos a Deus pela vida de todos e vamos iniciar trazendo essa palavra de fé, de ânimo, de alegria e de aprendizagem para todos nós. A lição está baseada em dois textos bíblicos, eu coloquei aqui, Romanos capítulo 12, verso 1 a 8, e nós temos também, aqui no texto bíblico, nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 8. Então entenda bem, meu irmão, nós temos Romanos 12, 1 a 8, nós temos 1 Coríntios 12, 1 a 8. São os dois textos basilares, nos quais o pastor Elinaldo, ele alicerça os seus pontos argumentativos na nossa lição. E hoje nós vamos falar sobre isso, esse é o tema. E deu dons aos homens. Primeiro ponto, os dons na Bíblia. Segundo ponto, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. São esses três pontos que o pastor Elinaldo aborda a sua lição. E nós vamos começar, como de praxe, analisando o texto bíblico, exegeticamente, teologicamente, e depois exploraremos
os 3 pontos alusivos da lição. Vamos começar com a leitura de 1 Coríntios 12, verso 1 a 8. Aliás, é Romanos, não é 1 Coríntios, é Romanos. Isso, vamos começar. E eu quero que você, que está em casa, pegue a sua Bíblia, para que você compreenda a real questão dos dons. Vamos lá. 3 a 8. Porque pela graça, 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E aquele que exercita misericórdia, com alegria. Muito bem, pronto. O pastor acabou de ler um texto muito importante e que se todo crente, ouçam bem, se todo crente entendesse a natureza desses versículos lidos, não haveria problema em dons, não haveria problema no serviço, não haveria problema na atitude de crente, um para com o outro e em relação aos dons. Porque eu coloco aqui que 4 coisas aparecem logo nesses primeiros versículos que o pastor leu. Qual é a primeira coisa? O apóstolo São Paulo, ele começa falando de uma nova vida, não é isso? Ele começa falando de uma nova vida. Observem que ele diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, ok? Essa expressão aí, sômata, que é a expressão grega, sômata, muito interessante atentar para ela, quando você atenta para essa palavra, ela, na verdade, aqui está falando de corpo, é o corpo, mas esse corpo aqui é a Igreja Universal de Cristo Jesus. Também esse corpo aqui revela o lado ético, o comportamento, o relacionamento na prática de cada cristão. Agora, por que há tantos problemas, tantas desavenças, contendas, rixas dentro da igreja? O grande problema é que tem muitos crentes que estão dentro da igreja, professam a fé, professam o poder, mas não tem ainda o quê? Uma nova vida. Pronto, uma nova vida. Quando se tem a nova vida, a primeira coisa que vai acontecer é mudança de mente. Entenderam agora? Mudança de mente. O crente, quando ele está lá no mundo, a mente dele é pecaminosa. A mente dele é carnal. Tudo que ele faz é para se amostrar, é na prepotência, é no orgulho, é na arrogância. Por quê? Porque ele tem uma mente medíocre. Entenderam agora? Ele tem uma mente pequena, ele tem uma mente medíocre, ele tem uma mente diabólica. É uma mente que não cresce, uma mente que não evolui. Lá fora, as pessoas dizem que os mais amadurecidos são os iniciados, os esotéricos, os que têm mais profundidade na vida espiritual, é que tem a iluminação. Aqui Paulo começa de modo simples. Paulo, ele vem de uma estrutura histórica e de uma tradição judaica elevadíssima. Só que Paulo, quando ele vai entrar para a vida de fé, ele vai deixar essa bagagem todinha do lado de fora.
Ele não vai servir na igreja ou servir ao corpo, o sômata, ele não vai servir no lado humano. O grande problema nosso, querido irmão, querida irmã, é que às vezes nós estamos servindo com o que é humano. E aqui está toda a problemática. Eu prego, quando eu sirvo com o que é humano, eu prego para me amostrar. Eu ensino para mostrar que eu sou o mais capaz, o mais intelectual. Eu sirvo aos outros para ganhar nome, ganhar popularidade. E não é essa a visão. Então Paulo ele começa mostrando que só pode servir bem. Olha aqui, ó. A minha pergunta é: como servir bem? Está aí. Você só pode servir bem se você tiver o quê? Nova vida. Isso é muito interessante. E o mais importante aqui, queridos, é que quando a gente atenta para essa nova vida que aparece aqui em Romanos, como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Com essa nova vida, nós temos uma nova mente. Olha aqui, nós temos uma nova mente. Aquela mente satânica, aquela mente diabólica de se amostrar, de fazer o mal, de querer vantagem, ela não existe porque você já tem uma nova. Se tem uma nova vida, tem um novo corpo, que é o espiritual. E se tem um novo corpo, tem uma nova mente. E essa mente, ela não me leva a servir no egoísmo, ela me leva a servir no altruísmo. Ela me leva a servir, sabe como? Com sacrifício. Pronto. Como é que Paulo começa? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, sim, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu creio que você está aí me ouvindo, minha irmã, meu irmão. Se vocês analisassem, todo crente podia servir bem, que o primeiro maior modelo de sacrifício ele tem em quem? Cristo. Qual é o maior modelo de sacrifício que a igreja tem? Cristo. O maior modelo de sacrifício é Jesus. Ele foi o primeiro que apresentou o corpo dele, não como na teologia judaica, aonde o animal era oferecido. Era o animal que era posto no altar. Mas aquele animal, ele era inconsciente. Aquele animal estava no altar, apesar de ser vivo, mas não era um vivo consciente. Ele não sabia por que estava no altar. Jesus Cristo chega e se apresenta como sacrifício vivo, santo, perfeito. E ele morre para nós. Ele morre por nós. Então, não há por que eu querer servir querendo glória. Agora, se eu tenho uma nova vida, se eu tenho um modelo de Cristo, eu vou servir com uma nova mente. Ok? Essa nova mente, que aparece aí, naos no grego, como está aqui, se você analisar, essa nova mente aí, na verdade, ela fala de postura. Isso é interessante. Me veja bem aí, Filipenses, só para a gente ter uma ideia aqui. Filipenses. Vamos lá, ler Lucas 24, 25. Isso. Depois Filipenses 4, 7. 24, 25. Isso. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Isso. Vamos lá. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pronto. Então, essa mente que aparece, ela também fala de um agir perfeito. Mas esse agir perfeito dessa mente, uma mente que pensa bem, uma mente que não pensa maldade, uma mente que não desconfia de ninguém, só acontece quando se tem a nova vida. 1 Coríntios 2,16, rapidinho aí, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pronto. Então, se eu tenho a nova vida, eu recebo um novo corpo, eu recebo uma nova
mente. E essa nova mente quem é? É Cristo. É Cristo. Não há como eu estar na igreja com uma mente diabólica, maléfica, porque agora eu tenho uma nova vida que me concede uma nova mente, que me dá uma nova postura, uma nova forma de agir, de pensar e de interagir com a igreja. E o interessante é que com esse nós, eu vou fazer um novo culto. Como é que diz o verso 1? Vamos lá. Apresenteis Sim. os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto? Racional. Aqui, ó. Logikem, essa é a palavra grega, que é culto. Aqui nós temos culto racional, mas aqui você tem essa expressão racional. Quando você pega logiken, essa palavra aqui, que está no próprio texto aqui, ela fala de racional. Só que muitos crentes pensaram por muito tempo, e ainda pensam, até teólogos que ensinam, dizendo assim, nosso culto tem que ser racional. Vocês já ouviram isso? Nosso culto tem que ser racional. Você não pode estar levantando mão, você não pode estar com zoada, com barulho, nada disso. Essa expressão aqui, logikem, ela não quer dizer racional no lado humano. Ela quer dizer referente à alma. Essa expressão aqui, logiken, é o racional não da parte humana, mas que vem do logos. E quem é o logos? Cristo. É Cristo. Então, o meu culto não é mais com a lógica humana. O meu culto não é como pensa os estudiosos. Não é como determina ou padroniza a sociedade. Tem crente que entra na igreja e de qualquer ministério, de qualquer fé, ele não quer adorar, ele não dá um glória a Deus, ele não levanta a mão e diz, eu estou fazendo o meu culto, é racional. Não, a tua mente não é mais a mente mundana. A tua mente agora é a mente de quem? De Cristo. Que a tua mente está cheia do quê? Do Logos. E esse Logos, eu falei isso agora, esse Logos é o quê? Cristo. É Cristo. O culto racional não é o teu padrão humano, não é a tua mentalidade. Porque tudo nosso foi afetado pelo pecado. Consciência, mente. Então eu preciso começar uma nova vida. A igreja, meus irmãos, ela está cheia de gente que a vida ainda é a vida velha. Costumes velhos, roupas velhas, credos velhos, tradições velhas. Então eu só posso começar bem se eu tiver uma nova vida. Essa nova vida vai me levar a ter uma mente que compreende quem é Cristo. E eu vou fazer um culto logiken, eu vou fazer um culto racional, mas esse racional não é o racional humano. É um racional baseado na palavra. É um racional que foge da esfera humana. É o espiritual. É o sobrenatural. O interessante é que quando a gente lê, vamos lá, 1 Pedro 2, verso 2. Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional. O leite o quê? Racional. Ó, está lá, logikos, essa é a palavra que aparece lá. Leite racional. Liga ela a essa daqui, ó. Liga ela a essa. Vocês estão entendendo? Então, o espiritual lá, que a gente chama de racional em Romanos, que o irmão César acabou de dizer, essa expressão espiritual aparece lá em Pedro. E aqui aparece como? Racional. Racional. E lá aparece como? Racional também. Espiritual. Ok? Então se você lê aí de novo. Eita coisa boa, rapaz. Desejai afetuosamente com meninos isso. Novamente nascidos o leite racional. O leite racional. A nossa Bíblia aí, ela traduziu, os nossos homens traduziram ela aí como racional. No verso 2, não é isso? 1 Pedro 2:2. Recém-nascido, o bebê, o logicom, aqui aparece, sabe como? Espírito. Pronto, como o irmão falou. Então, esse racional
Não é a tua racionalidade. Eu não vou levar, é o espiritual. É em referência à alma. Você foi impactado agora pela nova vida que começa com Cristo. É aqui que está o mistério. Olha para cá. Você jamais vai crer em dons. Você jamais vai crer em poder. Você jamais vai crer no sobrenatural. Se você não for primeiramente o quê? Transformado. Senão você vai estar dentro da igreja cheio de crendice, sem fé, sem ânimo. O que tem de crente que não crê em milagre, não crê em Bíblia, não crê em profecia. Crente seco, crente que não quer viver a realidade espiritual. E aí você, olha, marca aí na sua Bíblia. Tu está me filmando à direita, irmão? Marca na tua Bíblia. 1 Coríntios, Romanos capítulo 12 primeiro. E 1 Pedro 2:2. Então você tem aqui, ó, logicom. Você tem ali, ele chama de espiritual. E aqui, logiken, fala de racional. Mas é o espírito, é o racional e espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha para cá, racional e espiritual. Vocês, firma aqui a cara deles. Vocês creem no que a Bíblia diz? Que Deus, lá em 2 Reis 6, fez um machado flutuar? Amém. Vocês acreditam que todo esse universo que existe, conforme Gênesis 1, foi criado por Deus? Sim, amém. Vocês acreditam, conforme Josué, capítulo 6 e capítulo 7, que a muralha caiu só pelo louvor dos crentes? Amém, sim. Vocês creem nisso? Vocês acreditam que um homem de Deus foi arrebatado para o céu como Enoque, como diz a Bíblia em Gênesis 5? Sim. Só acredita nisso quem tem uma lógica espiritual, uma racionalidade espiritual e não natural. Mostra isso aqui para um homem natural. Ele vai crer? Não é convencido. Por quê? Porque ele não tem a vida que o leva a crer no sobrenatural. Entenderam agora? Tem crente que chega na igreja e vê o irmão glorificando, adorando. Ele diz, não, isso é da carne. É porque ele não está no logiken ou logikos. Ele não está no espírito espiritual. Tu tem que entrar. Agora aí é que é mistério. Isso aqui é que é mistério. Está filmando aí direito? Porque tem irmão que na hora que o outro fica se tremendo, ele diz, é mistério. Na hora que ele fica, é mistério. Isso não é mistério, não. Mistério é isso aqui. Mistério é a nova vida que Jesus te dá. Aleluia. É a nova vida que ele começa, e essa nova vida te leva para uma dimensão sobrenatural. E esse racional aqui, aí tu vai entender que tem o mundo espiritual. Tu vai entender que tem poder. Tu vai entender que qualquer milagre é possível, como está em Lucas 1:37, é possível para o que crê. Isso aqui não é para teólogo frio, isso aqui não é para exegeta, hermeneuta frio. Isso aqui é para quem vive a dimensão espiritual, que tem uma nova vida em Cristo. Por isso que Jesus diz para Nicodemo, se tu não nascer de novo, pronto. Se você ficar na beirinha do mar, olha para cá, se tu ficar só na beirinha do mar, só na beirazinha, querendo beber essas coisinhas, tu não vai nada, tu tem que mergulhar em águas profundas. E as águas profundas é a nova vida. Então ele vai, essa nova vida, ela me leva agora para o sobrenatural. E a primeira coisa que eu vou entender nessa nova vida, vamos lá, seguindo aí a leitura. Eita coisa boa. Vamos lá. Romanos 12. E não vos conformeis... Não, agora, isso, já lemos aí, vai, agora o verso 3. Verso 3. Isso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber. Pronto, bora para cá. Se você tem uma nova vida, mente de Cristo, tem o logiken, você tem isso aqui. Então a primeira coisa que você vai entender é que essa nova vida que você aprende com o seu mestre, que tem que se sacrificar, é que nessa nova vida ele te concede o quê? Uma graça? Capacitadora. Essa graça aqui não é a graça salvadora, de Efésios 2:8, 9. Porque pela graça, essa graça aqui é a graça capacitadora. É a graça que me capacita para fazer as coisas. É a graça que me capacita para viver a nova vida. Está entendendo, irmão? Essa graça é a graça que me levanta. Você vai analisar aí no próprio texto grego. Olha aqui.
Você vai analisar, é coisa boa. Mas você só vai entender os dons se começar por aqui. Se pegar só um negocinho, né? Não, os dons não sei o quê, os dons estão aqui. Não, não dá. Então prestem bem atenção. Olha aí. Só apagar aqui. Está aqui, ó. É isso. Aqui no próprio texto está aí, ó. Caritos, ok? Aqui, essa palavra, ela quer dizer graça. Graça. Essa graça, quando eu vivo a nova vida, eu entro na igreja sabendo que a minha salvação é pela Graça. Quando eu entro na igreja, eu sei que eu só estou nela por causa Da graça. Quando eu canto, eu prego, eu glorifico, eu exalto, eu escrevo, eu estudo, eu só estou fazendo pelo quê? Pela graça. Se não fosse a graça. E quando eu recebo pela graça, eu sei que nada é Meu. meu. A igreja está cheia de pessoas que acham que a igreja existe por causa dele, o trabalho vai por causa dele, a obra avança por causa dele. Tu está enganado, irmão. Olha aqui, ó. Caritos é a graça. Quando você pega 1 Coríntios 15:10, Paulo diz, pela graça de Deus, Sou o que sou. eu sou o que eu sou. Ele diz lá, eu trabalhei mais do que todos. Aí ele bota vírgula, não eu, mas a graça. Vamos ler aí, 1 Coríntios 15:10. Eita coisa boa. Eita coisa boa. É a Bíblia. Não é isso? 15:10. Isso. Mas pela graça de Deus, Olha. sou o que sou. Sim. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Isso. Todavia, não eu. Não eu. Aí pronto. Aqui, ó. Bora pra cá. Bora pra cá. Não eu. Irmão, crente que tem uma nova vida. Eita, glória a Deus. É, rapaz, é negócio sério. Não há como se orgulhar, não há como bater pé, não há como, eu quero dizer para os irmãos que eu... Não existe essa, irmão, eu escrevi. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está me fumando à direita, irmão? Vocês sabiam que os maiores cientistas, eu vou dar um exemplo, Isaac Newton, dentre outros, quando eles batalhavam pela mente para descobrir uma ideia, eles não conseguiam. Teve um cientista que ele pesquisou o dia todo. E aí quando ele chegou em casa, saiu da universidade, ele disse, eu vou chegar em casa, eu vou copiar o meu projeto. Quando chegou lá, ele dormiu em cima do projeto. Dormiu em cima do projeto. A mente cansou e tudo. Quando acordou, ele já sabia o projeto todo perfeito que tinha que fazer. Os grandes homens nunca descobriram pela engenhosidade da mente deles. Porque tudo que o homem tem vem de quem? De Deus. Vem de Deus. Porque aqui nesse livro, pastor Elinaldo, ele fala sobre os dons naturais. E os dons naturais também vêm de quem? Só que os dons naturais eu uso para as coisas desta vida. Né? Tem os dons naturais, eu posso ter um talento de cantar, de falar, de me expressar, de escrever. Posso ser um grande poeta, são dons naturais. Só que o grande problema é que Deus deu esses dons naturais, mas o homem tem canalizado, por causa do pecado, esses dons para outras coisas, outros fins. Outros fins. Vocês querem ter um exemplo aí? Só para vocês verem como é de Deus, nós estamos na pandemia. Tem muitos doutores formados em Harvard ou não tem? Demais. Tem muitos doutores formados em Cambridge ou não tem? Tem muitos doutores formados em outras grandes universidades ou não tem? Coimbra, em Portugal também. Coimbra, Portugal, uma das antigas. Mas vocês podem observar que nós estamos aí com mais de um ano com a epidemia. Até agora um acertou na veia. Porque quando Deus der, às vezes ele vai encontrar numa coisinha tão simples. E aí é milagre de Deus também. Sim ou não? Sim. Ele pode ser até um ateu. Sim ou não? Ele pode ser até um ateu, mas quando ele olha para aquilo ali, ele vê o milagre. Dons naturais também são dons de Deus. São dons de Deus. Só que o homem, por causa do pecado, ele canaliza para outro setor. Mas olha para cá, quando você tem a graça capacitadora, você já tem nova vida, você já sabe que é salvo por Cristo. Quando você entra na igreja, tu nunca vai se achar o tal.
Por quê? Porque você sabe que só está ali pela graça De Deus. Pela graça de Deus. Rapaz, vê aí se não for o 15 é o 16, rapidinho. Senão me foge a memória, porque a gente... pode ir, vai. Esta é uma palavra fiel Isso. e digna de toda aceitação. Sim. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Isso. dos quais eu sou o principal. Isso. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Pronto. Paulo está dizendo, eu não era nada, mas o Senhor me pegou pela sua graça, pela sua misericórdia, me colocou aqui. Então não pensa, aí você está dirigindo uma igreja, olha, ali é o pastor da grande igreja. Pastor de quê? Ele só está à frente da igreja, o dono da igreja é Jesus. Ali está o maior teólogo do mundo, aquele cara tem uma mente brilhante, que nada. É na hora que Deus quer, Ele corta esse brilhantismo dele. É só a graça de Deus. É só enquanto... E tu não fica sendo besta aí não, viu, irmão? Irmã, irmão, pregador, pregadora, não fica sendo besta. Achando que sabe, achando que pode. Não, é só a graça de Deus. Pronto. Aí você agora recebeu nova vida, não tem mais mente de besta, mente medíocre. Mente medíocre, irmão, é que fica pensando, eu não vou dar oportunidade para o fulano, porque ele vai tomar de mim. Mente medíocre fica dizendo, eu não vou ceder meu espaço. O que tem de líderes, o que tem de irmãos de mente medíocre, tem líder que lá na igreja dele, ele tem medo do professor. Olha para cá, meu santo. Olha para cá, meu santo. Se Deus te chamou e Ele já te deu a graça capacitadora, já te deu a vida, o que é teu, meu santo. Não persiga ninguém, não fique com inveja de ninguém, não bata contra ninguém. O que Deus te deu é teu. Meu Deus do céu. Agora, o maior problema é que a gente está pensando que a gente é que tem o poder de fazer acontecer. Veja bem aí, 2 Timóteo 2, primeiro, rapidinho. Tá vindo aqui na minha mente, eu vou citando. Não está escrito aqui no meu projeto não, mas está na mente. Bora. Tu, pois, meu filho, olha aí. Fortifica-te na graça que há... Tu, pois, meu filho, faça o quê? Fortifica-te. Peraí. Tem irmão que está se fortificando, no esquema. No esquema. Ele está se fortificando no esquema. Aí eu vou me aproximar aqui do chefe. Vou me aproximar do chefe. Tem deles que fica até com brincadeirinha. Passa esse negócio para mim. Me dá uma águazinha, me serve. Serve aí o chefe. Aqui, meu irmão, é pela graça capacitadora. Glória a Deus. E se tu entrar pela bajulação, tu não vai prestar no ministério. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Porque quem entra com bajulação, adulação, atrás de A ou de B, no esquema, não dá certo. Aqui é pela graça. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. É pela graça. É pela graça. Tem irmão que diz assim, eu escrevo bem. Olha para cá. Eu escrevo bem. O fulano escreve muito bem. O fulano prega muito bem. Não é o segredo, não é esse não. Porque tu pode fazer um curso de oratória. Qualquer um pode. Tu pode fazer um curso de redação. Agora, a questão é saber se tu é capacitado pela graça. Eita, glória a Deus. Eu vejo irmão dizendo, eu tenho tanto conhecimento, irmão, tanta capacidade. Por que essa editora, por que essa igreja não me dá uma oportunidade? É porque tu já está dizendo o que é que tu tem. Tu já está dizendo que tu é quem está fazendo. Agora, pela graça de Deus. Eita, glória a Deus. Quando é Deus que bota, quando é Deus que coloca, aí o negócio funciona. Paulo diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então pronto, tu tem que saber que tu entrou aqui pela graça. Tu não é nada. Ei, irmãozinho, irmã, olha para mim aqui. Tu pensa que tu é alguma coisa, é? Tu pensa que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Na hora que Deus quiser, ele chafuda um fiozinho bem aqui da tua cabeça que tu fica lelé da cuca. Não é assim? Tu fica lelé da cuca. Sim ou não? Na hora que Ele quiser, Ele emenda uns fiozinhos aqui. É desse jeito. Glorifique a Deus, confie na graça. Então pronto, a graça é capacitadora. Aí o crente já tem nova vida, sabe que ele não dá vida, a vida vem de Cristo. Aí ele entra por meio da graça. Pronto, a graça capacita ele. Vamos ler aí Mateus 10:8.
Eita, glória a Deus. Curai os enfermos, Sim? limpai os leprosos, Sim? ressuscitai os mortos, Sim. expulsai os demônios. Sim? De graça recebestes, de graça dai. Olha para cá, olha para cá. Por que tu cobra para cantar? Me diz. Por que tu cobra para pregar? Por que tu cobra para fazer cura? Que nem cura faz, às vezes é só esquema. A fonte não é você. Tu és apenas um cano por onde essa bênção vai alcançar o irmão. De graça Recebeste, e de graça. dai. Quem é que nos capacita? Cristo. Às vezes tem irmão, mas o irmão tem uma oração linda. Não é assim não, irmão. Aquela irmã tem um dom que quando ela bota a mão na cabeça do irmão também não é assim não. De graça recebeste? De graça dai. Pronto. Não é teu. O maior problema é que esse homem ego, esse homem que somos nós, que não nasceu de novo, que está dentro da igreja, canta atrás de muito dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não se zangue não, porque eu estou na Bíblia, eu não me importo com a vida de ninguém. Agora, quem canta, quem prega, quem ensina, quem escreve, com o que Deus dá, exigindo dinheiro altamente, eu estou falando de dinheiro exorbitantes. Cantar pedindo 30 mil, cantar pedindo 100 mil, pregar, eu estou também falando para nós, eu estou falando para mim aqui também. Eu pregar cobrando 10 mil, irmão, bota aí 2 mil na minha conta, que eu vou. Tu não tem nada, rapaz. Tu não tem nada. Quem é que dá? Só a graça. A graça capacitadora. Aí é por isso que Paulo diz, não pense em você, lê aí. Eita, glória a Deus, o 3. Vamos lá. Porque pela graça Isso. que me é dada, Verdade. digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber. Pronto. Então, ele só vai saber pela Graça. graça. Pela graça. Aí vem a terceira coisa, entendendo o que Deus Nos deu. Pronto. Vai lá, prossegue, pastor. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ei, conforme o quê? A medida da fé. Essa fé aí também não é a fé salvadora, porque aí eles já eram salvos. Essa fé aí é a fé que impulsiona a fazer algo. Eu faço bem para o meu irmão, não é porque eu estou querendo com a mente velha diabólica, a mente humana, querer glória, querer poder, querer status. Eu faço bem é porque uma fé que está dentro de mim, a fé da nova vida, me impulsiona. Isso é lindo, irmão. Aí ele diz assim, como é que ele diz? Eita, coisa boa. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pronto, aí ele sabe que a graça é quem capacita, e pela fé ele vai entender o que Deus deu para cada Cada um. Para cada um. Ok? Ele vai entender o que Deus deu. Pronto. Não, Deus me deu isso aqui, eu estou feliz. Deus me capacitou com isso aqui, eu estou feliz. Ok? Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo como é o mistério? E aí eu coloco aqui em quarto lugar, servindo com os. Aí quando o crente já sabe que é nova criatura, tem uma nova mente, tem uma nova vida, sabe que quem dá é Deus. Na hora que ele for servir o próximo, como é que ele vai servir, pastor? Servir com alegria, Ele vai servir com alegria, com zelo, com dedicação, com humildade. Com pronto, é essa paciência. daí. Ele vai servir com Humildade. porque ele sabe que nada é dele. Ele sabe que não recebeu nada. Quando você vê o irmão dentro da igreja, olha, porque Deus, irmão, larga ele de mão. Aqui é o crente que entende que não é nada, que a graça é quem levanta, que a graça é que ampara, que a graça é que sustenta, que Deus é quem dá. Aí na hora que ele for servir o irmão, ele nunca vai no espírito de arrogância, de prepotência, porque ele sabe que nada é dele. Aí Jó 1:21, quando perdeu tudo, ele disse, o Senhor deu, ele também tomou. Bendito seja o nome. Pronto. Aí, vamos beber aí, se não me foge a memória. 1 Crônicas 29:14, rapidinho. Eita, glória a Deus. Vamos lá.
Porque quem sou eu Quem sou eu? e quem é o meu povo, E quem é meu povo? que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar Ei, semelhantes bora coisas? Aqui era Davi falando de Israel. Que a gente até também hoje trata Israel como se Israel fosse um povão. Davi está dizendo, quem somos nós? Quem é Israel? Quem sou eu? Vai. Para que tivéssemos poder Para que nós tivéssemos poder. para voluntariamente dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti Tudo vem de ti. e da tua mão te damos. E da tua mão volta para ti. Ô irmão, tu tá me filmando direito aí, irmão? Rapaz, se tu conseguir um diploma, estudando, se Deus está te usando, diga assim, meu Deus, eu dedico isso a ti. Tudo vem de ti, eu te dou. Eita Deus. Eita Deus. Bota para cá, César. Vem aqui. Olha aqui, ó. Primeiro, ele vai ler ali. Dons. Primeiro eu vou colocar aqui. Dons de serviço. Dons de serviço. Segundo, dons espirituais. Terceiro, dons Ministeriais. ministeriais. Ministerial. Ok. Ministerial, não é isso? Ministeriais. Pronto. Bota para cá. Dons de serviços. Eles citam Romanos 12, verso 6. Vamos lá. 6. Como é que diz? De modo que temos diferentes dons, Temos segundo a diferentes graça dons. que nos é dada. Que nos é dado. Que nos Por é exemplo, dado. nasce com uma pessoa? Nasce com uma pessoa os dons? Não. Vem com a pessoa? Não. É pela capacidade dele? Não. Que nos é? Nos é dado. E é pela dado graça. por onde? Pela graça. Pronto. Então te aquieta. Deixa de fobar, deixa de se amostrar. O dom é dado pela graça. Vamos lá. Se é profecia, Se é profecia, seja a segunda medida da fé. pronto. Vai. Se é ministério, Isso. Diaconia. Aí é diaconia, serviço, qualquer serviço, vai. seja em ministrar. Se administrar. Se é ensinar, Se é ensinar, haja dedicação. te dedica no ensino. O que exorta, O que exorta? use esse dom para exortar. Porque tu não vai se orgulhar, porque tu já tem o que? Nova vida. E quem é salvo, irmão? Estou falando quem é crente, eu estou falando quem é salvo, eu não estou falando de quem é membro de uma igreja. Eu estou falando é de quem é convertido. Se ele vai exortar, ele não exorta na arrogância, eu tenho esse dom, ok? Então, 6 a 8 são os dons dons de serviço. Alguns falam que o crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele recebe esses dons de serviço. Outros dizem que os dons espirituais, esses dons espirituais, que nós exploramos muito ele naquela mensagem, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons, dons de curar, operações de maravilha, fé. Aqui são os dons espirituais, segundo a classificação que está lá em 1 Coríntios capítulo 12 a 14. E por fim tem os dons ministeriais, que também já exploramos nas outras gravações. Efésios 4, 11, 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores e mestres. Pronto. A classificação é essa daí. Agora, deixa eu dizer, Stanley Horton, ele diz que se juntar tudo num pacote, vai dar de 18, ok? De 18 a 20, 21, que eles dizem que tem semelhança. Agora, essa classificação aqui não é bíblica, porque quer sejam os dons de serviço, quer sejam os dons espirituais, quer sejam os ministeriais, vem de onde? De Deus. De Deus. Agora, no livro do pastor Elinaldo, ele fala uma coisa interessante. Esses dons de serviço é para servir o próximo, ok? Também os dons espirituais é para servir dentro de uma dimensão maior. Eu preguei isso aí também. E os dons ministeriais é que se a igreja não tiver uma liderança organizada, capaz, os dois aqui, as duas classificações em cima, vão gerar o quê? Fanatismo. Isso. Os dons ministeriais, eles vêm como pedagógicos, disciplinares. Esses líderes, eles vão entrar para trazer organização. Não é para atrapalhar e nem para tolher. Não é para acabar com os dons. É para criar
uma disciplina. Como usar, como fazer. Por exemplo, tem crente que pensa que os dons de serviço e os dons espirituais é para dirigir a igreja. Aí começa a andar atrás de profeta, andar atrás de revelação, revelamento. Não. Outra coisa, esses dons aqui não é para uso particular. Esses dons aqui, eles são para o uso coletivo. É o corpo, é para servir ao corpo, que é a igreja. Ok? Outra coisa, qualquer dom aqui, seja de serviço, seja os espirituais, se forem feitos fora do padrão maior que é a palavra, prontamente devem ser rejeitados. Ok? Por isso, se você tiver tudo isso aqui que Paulo está dizendo em Romano, você vai saber usar bem. Você jamais vai servir com espírito de grandeza, de super espiritualidade, de autossuficiência. Não, porque você já tem a nova vida, sabe que não é seu, você entende para quem foi que te deu e você sabe como é que tem que ser usado. Ok? Aí você tem um outro texto, que é o texto de 1 Coríntios 12, 1 a 8. Vamos lá, rapidinho. Eu já estou pegando aqui toda a lição, ok? Para que você entenda. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, Isso. Não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Pronto. Observe que eu estou colocando aqui, é o jeito, gente, eu colocar isso aqui. É o jeito, eu colocar. Mas eu vou traduzir para vocês. Aqui, vamos lá. Ajudando aqui. Perir, der, ton, pneumaticon. Ok? Na Bíblia, o pastor leu agorinha aqui. Começa aí a leitura 12 primeiro. Acerca dos dons espirituais. Pronto. Acerca. Aqui, ó, peri, ao redor de, em torno de. Diante de todos os assuntos que Paulo já vinha tratando, ele fala das questões envolvendo o culto, que estava tendo desordem lá, e também fala dos dons. Aí ele começa mostrando que acerca de tudo que ele tratou, ele tem essa expressão peri, pode ser usada a respeito de, em favor de, contra de, perideton pneumaticon. A nossa tradução coloca a respeito Dos dons espirituais. Mas a tradução original, olha aqui, ele está dizendo, aqui ó, mas acerca dos espirituais. Vou colocar aqui a minha tradução, olha, mas acerca dos espíritos. Ele não começa tratando dos dons, mas acerca dos espíritos. Por quê? Porque Paulo começa com essa questão para mostrar que quem é espiritual não vai usar dom para se amostrar. Quem é espiritual não vai servir para se amostrar. Quem é espiritual não é de bagunça, não é de baderna. Paulo está dizendo que quem é espiritual, olha aqui, ó, ele tem em si aquilo que é divino. Quem tem o Espírito Santo sabe julgar. Quem tem o Espírito Santo sabe discernir. Eita, rapaz, ô meu irmão, é isso aqui, está, perideton, pneumaticon, mas acerca dos espirituais. Um crente que é espiritual, lê bem aí, Gálatas 6 primeiro, rapidinho, que eu já estou passando.
Bora. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Ei, vós que sois o quê? Espirituais. Aí. Olha o que um crente espiritual faz, leia. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, Encaminhar o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. olhando para ti. O crente espiritual, irmão, meu Deus do céu, meu Pai do céu. O que tem de irmão que diz que é espiritual é amedrontando o povo. O que tem de irmão que diz ser espiritual, pisando nos outros, matando os outros. Termine. Para que não sejais tentado também. Pronto. Provérbio 28:5. Vamos lá, Provérbio 28:5. Ainda estou falando isso aqui, ó. Quem é espiritual? Vamos lá. Provérbio 28:5. Bom você usar aquela Bíblia que tem o coisinho. Os homens maus não entendem o juízo, Olha. mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Pronto. Grava esse versículo na tua mente. Grava na tua mente, no teu coração. Mas quem busca ao Senhor, entende tudo. Entende tudo. Quem é espiritual é entendido. Irmão, crente espiritual não é doido, não. Crente espiritual não é louco, não. Uma irmã espiritual não é doida, não. Tem irmã aí que é louca. É louca. Tem irmã que é louca. Tem irmã que é doida. Tem irmão que é doido. Ele diz, eu estou doido. Tem tanta loucura aí. É crente se pendurando em cima de pé de árvore para dizer que está falando língua. É crente correndo feito louco. Faça isso não, irmão. Crente espiritual, ele tem cautela. Crente espiritual tem domínio. Crente espiritual, ele tem um que é de divino na vida dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que as pessoas estão, olha, o que nós estamos agora sendo desvalorizados, com tantas profecias mentirosas, tantos comportamentos esdrúxulos, tantas coisas sem sentido. Crente tem que ter prudência. Crente tem que saber como é que ele procede. Então, quem é espiritual não é de briga, não é de confusão, não se amostra, não usa dom para se amostrar na igreja. É aqui, porque ele tem o que é? Pronto. Quem é espiritual não pode ser o quê? Ignorante. Mas acerca dos que são espirituais, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Ignorantes. Olha aí. Aí é o versículo, qual é? O versículo 1 ainda. Vai, como é que diz? Acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Pronto, esse ignorante é que não sabe de nada, não conhece nada. O crente que tem o Espírito na vida, ele tem um que é divino, ele sabe. Outra coisa, ele sabe o propósito dos dons extraordinários. A igreja de Corinto, ela estava tendo problemas porque eles acreditavam nos dons, tinham os dons, mas lá era mais uma questão de ordem. Lá era mais uma questão de falta de equilíbrio. E Paulo, quando escreve a eles, tratando do capítulo 12, 13 e 14, ele deixa claro que há um propósito nos dons. E o propósito é de servir o irmão. O propósito não é de querer colocar um dom superior ou inferior. Primeiro, não existe dom inferior. Todos os dons são dons superiores, porque vem de quem? De Deus. Vem de Deus, vem do Espírito Santo. E ele distribui dentro do corpo, na economia divina, do jeito que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para o corpo. Mas não existe essa de dom inferior. Agora, eu disse aqui que se nós tivermos vida nova, mente transformada, nós não vamos servir no propósito de grandeza, de rebaixar os outros. O que tem de irmão que diz que tem dom e rebaixa os outros, a irmã ali não sabe o que é mistério não, mas eu sei o que é mistério. O irmão ali não conhece o que é mistério, mas eu sei o que é mistério. O irmão ali não tem intimidade, a irmã fulana de tal tem intimidade. Vamos parar com isso. Intimidade é a nova vida. E quem tem nova vida é capacitado pela graça. E quem é capacitado pela graça sabe para que é o dom. Não é para ganhar dinheiro, não é para ser famoso, não é para menosprezar os outros. O dom não é para dividir. Olha para cá, irmão. Você que diz que tem dom e é dividindo igreja, separando o casamento, criando divisão, separando o corpo de Cristo, você não é usado por Deus, você é usado pelo Satanás. Porque quem tem dom é usado para a glória de Deus e para a edificação do corpo.
Está aqui. Esses dons extraordinários que Deus nos dá, específico. Ô, coisa boa, meu irmão. Leia bem aí, Romanos 12. Já lemos 12:6. Vamos ler 1 Pedro 4:10. Vamos lá, 1 Pedro 4:10. 4:10. Isso. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, Olha aí. como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pronto. Administre como recebeu. Como recebeu. Pronto. Aí você sabe qual é esse dom extraordinário que Deus te deu. Você tem que administrar como a mulher cuida da despensa. Por exemplo, na despensa, a moça que está trabalhando na casa, aí a dona da casa diz, olha, aí na despensa você vai lá e pega o que você quiser. Mas a despensa é dela? Ela só está fazendo o quê? Cuidando. Só cuidando. A despensa não é tua não, filho. Tu só entra na despensa porque Deus mandou. E tudo que está dentro da despensa é de Deus. Nada é nosso. Ele que mantém a despensa. Ele é quem mantém a despensa. Tu não bota nada na despensa. Tu só faz o quê? Administra. Tu não bota nada. Jesus disse em Mateus que tu não acrescenta nem 45 centímetros de nada. Quando você canta lá na igreja, parabéns pra você, tu deve ficar feliz. É por isso que a gente faz aniversário. Sabe por que a gente faz aniversário? Porque Jesus disse, tu não pode acrescentar 1 milímetro da tua vida. Quem é que faz? Deus. É Deus. Aí tem irmão que fica se amostrando, é uma coisona, é um bichão. Nadinha. Tu não tem nada e tu não é nada. E ainda tu só está entrando na dispensa, é pela graça de Deus. É por isso que a mulher... Rapaz, tem gente que é besta. Me parece. Me parece que é lá em Mateus 15, não é? Quando a mulher vai correndo atrás de Jesus. Mas veja lá. Não é isso? É Mateus 15. É porque tem hora que a gente troca. Eu citei aqui, um dia desse eu citei Romanos 16, mas é Romanos 15, verso 4. É porque a gente mistura. Aí a mulher disse assim, os discípulos disseram, despede, Senhor. Há tempo que ela vem correndo. Vem gritando atrás de nós. Ela vem gritando atrás de nós. Ela está incomodando, coitada dela. Diz alguma coisa. Se tu não quer operar na vida dela, manda ela embora. Aí Jesus parou. Pô, não, senhora. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Né? Aí a mulher chegou, ele disse, Senhor, me atende. Aí Jesus olhou para ela, testando ela, ok? Provando ela. Minha filha, eu não vou pegar o pão, eu não vou tirar da despensa de Israel o pão dos filhos e deitar para quem? Os cachorrinhos. Aí a mulher disse, é verdade. As pepitas, a comida boa está com Israel. Mas, Senhor, de vez em quando, a gente fica aqui como um cachorrinho, comendo das migalhas. Isso, das migalhas. Irmão, se tu tiver pelo menos comendo das migalhas. Hein? Isso, se tu tiver pelo menos... Eita, olha para cá, aqui é mistério. Aí é mistério. Se tu estiver comendo pelo menos das migalhas, não é assim? Se tu estiver comendo pelo menos das migalhas de Jesus, eita, glória a Deus, tu já está feliz. Ela diz, Jesus, eu não quero a pratada boa não, eu não quero sentar na mesa, eu não quero iguaria fina não, eu só quero, Jesus, só as migalhinhas, só me dá. Aí Jesus, eita, aqui não, vou operar o milagre, agora tu vai comer da minha despensa, eu vou te dar. É assim que ele faz, ok? Só para vocês terem uma ideia, a despensa de Deus é tão boa, às vezes você não imagina o que ela é boa, como é maravilhosa. Quando você lê Lucas 15, o filho pródigo, que ele está lá no mundão, saiu da despensa do papai, aí quando ele chega lá, que ele vê os porcos, aí tem muitas pregações que abrilhantam, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas quando ele chega lá, que ele olha, aí ele cai em si, a Bíblia diz, caindo ele diz, meu Deus, lá na casa do papai, eita, é bom, a casa do pai é bom, lá na casa do papai, tantos, lá até o trabalhadorzinho, o mais fraco lá, come bem, e eu aqui morrendo, olha o que querem botar para mim. Olha essa comida. Eu vou para lá e eu vou dizer, pai, aqui na tua casa, nem que eu não seja tratado como teu filho, me trate como um dos teus
dos teus funcionários, porque estar aqui é melhor do que estar. As tuas migalhas, elas são boas. Então administra o que Deus te deu. Administra o que Deus te deu. Nunca fique, olha, irmão, eu para chegar até aqui, Deus tem me levantado. Não é porque eu quero. Quando tu começa com isso, é porque tu quer se amostrar, né? Não é porque eu queira me orgulhar, não. Mas eu passo noites e noites em oração. Eu jejum 3 vezes na semana. É fariseu velho besta. Tu já é um fariseu. Porque ele já está chamando a atenção para si. Tu não é nada. Deus não te dá não é porque tu ora. Deus não te dá não é porque tu busca a madrugada. Ele dá porque a graça dele é maravilhosa. E ele reparte como ele quer. Como ele quer, não é como tu quer não. Tem irmão que fica, isso aí era para mim. Era não, só em tu já está falando, tu já é ruim. Tá aí. Aí vem, 4º lugar. Como o Espírito concede os dons. Paulo diz, ele reparte a cada um como ele quer. Então Paulo desmistifica aquela ideia dos crentes de Corinto, que estava misturada também por uma filosofia ascética grega. Misturou tudo e eles queriam misturar com os dons. Paulo diz, faz isso. E se você atentar para os 2 textos, aí ele vem. Pronto. Primeiro, os dons na Bíblia. Você tem os dons no Velho e no Novo Testamento. Nos dons eram esporádicos e eram para classes privilegiadas. Sacerdotes, profetas, reis, e acabou-se a conversa. No Velho Testamento, o povo só ficava olhando as bênçãos na vida de alguns, mas não desfrutavam. Por isso que Joel 2,28 diz que haveria de chegar um tempo da nova efusão do Espírito, que todos iriam, profetizar, receber dons. Esse é o momento que nós vivemos. Lá no Velho Testamento, o verbo Natan é o verbo dar. Você tem também o verbo didomi, do grego, que é o verbo dar. E aí o que é que acontece? Quem dá é Deus. Tanto no Velho Testamento, você pode observar que quem dá é o... Como também no Novo Testamento, quem é que dá? Pronto, por isso que lá em João 3,27, a Bíblia diz, o homem não recebe coisa alguma. Pronto, é o pai que dá e acabou-se a conversa. Então, lá no Velho Testamento, você pode observar que os dons eram dados de modo não abrangente, mas era para algumas classes. Ok? Com a nova aliança, o Senhor disse claramente, olha, através de Joel, vai vir aí um tempo que filhos, jovens, anciãos, vão receber o poder, vão profetizar, vão ter visões, vão ter sonhos. Esse tempo chegou, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ok? Segundo, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Eu já dei aqui a classificação. Esses dons, quando você não é nova criatura, quando a sua mente é medíocre, é uma mente que não é transformada, você vai usar esses dons aqui de modo errado. Mas esses dons aqui, serviços espirituais e ministeriais, eles são para o bem da igreja. E acabou-se a conversa. É por isso que são chamados de dádivas. Dádivas, ok? Então você pode observar aí que esses dons que aparecem aqui, Taylor define o dom de 2 maneiras. O dom, na visão de Taylor, ele tem um aspecto soteriológico, Romanos 6,23, né? Quando Paulo escreve lá, 6, 23, 24, você pode observar isso. O dom ali tem o dom que é visto como a graça salvadora pelos méritos de Cristo. É o dom da salvação. Todo crente é alcançado pelo dom da salvação. Mas existe o dom, esse carisma, existe o dom que são concessões divinas para o bem do corpo, para servir ao próximo. Ok? Como é que diz Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então pronto, esse dom aí é o dom da salvação pelos méritos de Cristo. Não é porque eu presto, não é porque eu sou tal, é porque Ele é bom e Ele me dá. Aí quando eu recebo o dom da salvação, o Senhor me coloca no corpo dele e me dá dons espirituais e ministeriais. Ok? Dons de serviço, dons ministeriais, dons espirituais, tudo é para o bem do corpo. E em terceiro lugar, aí você tem aqui a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, porque estava com a mente carnal.
E essa mente carnal estava fazendo com que eles entendessem de maneira errada o uso dos dons. Portanto, querido irmão, querida irmã, nós estamos começando essa nova lição. Medite nisso e que o Senhor te abençoe para sempre. Amém. Vamos orar a Deus. Queremos agradecer a todos pela participação, pelo carinho. Peço as vossas orações por mim, para que Deus me dê força, me dê saúde e possa me conduzir com sabedoria e graça para falar a palavra dele. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho, de amor. Deus abençoe e que você fique na paz de Cristo Jesus. Pastor Luiz. Soberano Deus, amado de nossa alma, Senhor supremo de nossas vidas, meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que acabará de ser pregada. Continua abençoando, dando autoridade, dando sabedoria, concedendo paz, meu Deus, saúde perfeita ao nosso presidente, para que continue, meu Deus, atuando, meu Deus, de forma prudente e sincera no ministério da palavra. Meu Deus eterno, nesta noite também, nós te apresentamos os teus servos que nos acompanham, que pedem oração neste momento, pessoas entubadas, pessoas hospitalizadas, pessoas acamadas, ó Pai, que a tua graça, meu Deus, revista agora em nome de Jesus Cristo e restaure, meu Deus, proporcionando saúde perfeita em cada vida, de acordo com a tua vontade, porque nós queremos que tu não mudaste, tu és o mesmo, continua com o mesmo poder, com a mesma operação e com a mesma atuação em nosso meio. Por isso, meu Pai, dê graça, dê saúde, renova vidas contigo, mas também capacita, dando a certeza do céu, porque o nosso objetivo é o céu de glória. Tu nos prometeste, foi o céu de onde nós esperamos o nosso Senhor e para onde nós vamos. Meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém.